É com grande alegria que esta manhã estou aqui para ver algo que sempre foi minha preocupação. O PSDB assumindo com clareza as bandeiras fundamentais da luta dos negros e das negras brasileiras. É tempo e já passa o tempo. Eu tenho longa, presidente, convivência com a questão negra, com a questão racial no Brasil. Eu me recordo que quando jovem, nos anos 50, imagine vocês, mais de meio século, eu andei aqui em São Paulo fazendo pesquisas, onde hoje é a Câmara Municipal, na Viaduto Maria Paula, né? Ali embaixo chamava-se Buraco Quente. Não era favela, era curtição. E, em geral, as populações negras moravam nos piores lugares. E eu, com Florestan Fernandes, com Roger Bastide, andávamos por lá fazendo pesquisas. Mais tarde, meu primeiro trabalho como sociólogo foi sobre Umbanda. E eu entendia muito de candomblé. Porque o Roger Bastide era o maior especialista em religiões negras no Brasil. Então me desloquei mais tarde para o sul, para Santa Catarina, para o Paraná, mas sobretudo para o Rio Grande do Sul. Não houve favela que eu não tivesse entrado. No Rio Grande do Sul, descobri numa cidade de Pelotas, que é dirigida hoje por um companheiro nosso, um jovem muito brilhante, no arquivo de Pelotas, uma coisa preciosa, que era uma série de jornais que tinham sido publicados durante a escravidão pelos negros. Chamava-se Floresta Aurora. Como naquela época não havia esses instrumentos modernos de pesquisa, nós tínhamos que usar uma máquina de fotografia chamada Leica alemã para fotografar os documentos. E eu usei esses documentos como parte da minha tese de doutoramento a respeito dos negros do Rio Grande do Sul. E o que era significativo no Sul é que os negros lá eram menos numerosos que os negros do Nordeste, Bahia, Rio e Minas, e não trabalhavam diretamente na lavoura, mas trabalhavam na produção de manufatura de carne, a charqueada. Então viviam na cidade. E isso deu uma distinção grande, porque permitiu, depois da abolição, que houvesse uma integração mais rápida do negro à sociedade local. Então houve uma pequena classe média negra antiga no Rio Grande do Sul, que chegou havia deputados do Rio Grande do Sul, professores do Rio Grande do Sul, e eu, em Porto Alegre, havia um clube, que só depois eu entendi a razão do nome, que chamava Floresta Aurora. E eu frequentava esse clube, e havia um outro clube chamado Marcílio Dias. E me chamou muita atenção na época de por que um clube Marcílio Dias. Porque naquela altura, piscina, negro não podia entrar. Para remar, não era aceito negro. Então tinha que ter um clube específico, por alguma razão, sei lá de que ordem psicanalítica, que não permitiu o contato através da água entre negros e brancos. Pois bem, feito esse trabalho, eu vim ao Rio de Janeiro para uma reunião da Unesco, no Palácio do Itamaraty, e nessa reunião fui expor meus resultados. Era uma reunião internacional. E os resultados eram muito simples, que havia preconceito, que havia discriminação, que eu tinha visto que nas favelas do Sul, onde moravam os mais pobres, eram os piores lugares, e os mais pobres eram negros. E nós fizemos muitas pesquisas em colégios no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e era inegável que havia preconceito. E eu disse isso. Eu tinha 20 e poucos anos. O embaixador que dirigia a sessão, no final, me chamou e disse: olha, eu quase botei você para fora da sala. Porque você não pode dizer isso na frente de estrangeiros. Porque a ideia era que o Brasil era uma democracia racial. Essa era a ideologia. E eu estava dizendo: não é. E veja como era isso, foi nos anos 50, quando era a reação do governo brasileiro. Botar para fora um pesquisador porque está dizendo a verdade. Pelo menos não pode dizer essa verdade aos estrangeiros. Isso era o Brasil. Custou muito mostrar duas coisas. Primeiro, que não havia democracia racial, coisa nenhuma. Segundo, que o fato de nós queremos dizer que éramos uma democracia racial é positivo. Não é negativo. Não é verdade. Mas é que as pessoas têm vergonha de que não seja assim. E nós então temos que transformar aquilo que nós dizemos que éramos em sermos realmente uma democracia racial. Essa é a nossa luta. A luta não é para não ser uma democracia racial, é para ser uma democracia racial. E isso tem muitas implicações.
Com o tempo, cheguei à presidência da República. Obviamente, eu não podia esquecer a minha história, a minha experiência toda. Disse, inclusive, que essa distinção de negro e branco no Brasil é muito fugaz. Se vocês forem ler o livro do Gilberto Freire, aqueles que ele considera como amarelinhos, escurinhos, mulatinhos, mirradinhos, são os heróis nacionais. Quase todos têm lá um sanguinho meio estranho. Uma vez o Papa veio aqui ao Brasil, o Papa Dom João Paulo II, e ele fez um belo discurso quando chegou no Rio de Janeiro sobre os índios do Brasil. Então depois eu fui recebê-lo no Palácio dos Laranjeiras. Eu digo, olha, excelente, eu acho que é um problema importante, mas veja o seguinte, o senhor está falando de índio, que é uma população muito importante, mas tem que mencionar uma outra. Eu peguei a mão dele, botei ao lado da minha mão e disse, o senhor acha que a minha mão é branca? Quando você vê um branco de verdade, nós todos não somos brancos. Então, nossa questão fundamental é que nós somos outra coisa. E temos que assumir que nós somos essa outra coisa e, com orgulho, dizer que nós pertencemos a um país que é formado por uma mistura muito grande, que não implica em esconder a identidade, mas implica em dizer que temos identidades variadas e temos uma maior. Somos brasileiros e queremos viver juntos. Todos os grandes líderes, como Martin Luther King, nesse famoso discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho, ele não faz uma pregação da separação, ele faz uma pregação da identidade para a junção. Eu pertenço a um pequeno grupo chamado The Elders, isso quer dizer os velhos. Esse grupo foi formado por uma pessoa que eu tenho, pela qual eu tenho uma admiração profunda, Nelson Mandela, que ainda está vivo. Nelson Mandela. Nós somos 12 pessoas escolhidas pelo Mandela, entre os quais está o Kofi Annan também. Bom, o Mandela e o bispo Desmond Tutu, que até há pouco era presidente desse nosso grupo. A grande obra do Mandela e do Tutu foi de num país racista, tremendamente racista, mas no sentido pleno, que tinha ambição de ter uma democracia racial, não, que não queria ter uma democracia racial. Um homem que ficou 28 anos na cadeia, quando ele sai, ele afirma a negritude, mas ele diz também que tem que viver junto. Essa foi a grandeza do Mandela. Não é formar um racismo, é dissolver os racismos todos, especialmente os dos brancos, que são os mais racistas.